Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marco Nicoletti e hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma estratégia bem simples, baseada apenas no MACD, mas que tem resultados bem interessantes. Antes de dar os detalhes aqui sobre essa estratégia, quero agradecer a todo mundo que está deixando aí o like nos vídeos, se inscrevendo no canal, e se você tiver interesse em desenvolver um robô personalizado para você, um indicador ou uma regra de coloração, ou até se você tiver interesse neste robô que eu vou estar demonstrando aqui para vocês o funcionamento, você pode entrar em contato comigo através do e-mail que está ali na descrição do vídeo. É marcoinfra@hotmail.com. Bom, vamos aos detalhes aqui, tá? Primeiro de tudo, eu vou pegar aqui um gráfico do dólar, um gráfico de 6R, mas o gráfico aqui tanto faz, tá? Pode ser qualquer outro gráfico, e a gente vai inserir aqui o indicador MACD, tá? Então, botão direito, inserir indicador, e aí vamos pegar aqui, ó, o MACD. Eu vou inserir aqui o MACD linha e histograma, tá? E aí eu já vou fazer aqui uma breve explicação para vocês aqui do indicador e também explicar qual que é a ideia aqui do operacional. Então, o MACD ele é composto aqui por essas duas linhas, tá? E tem esse histograma. Para quem não sabe, o histograma que você vê aqui no MACD representa a distância entre as linhas, tá? Então você pode notar aqui que sempre que eu tenho um cruzamento aqui, ó, das linhas do MACD para baixo, eu tenho meu histograma ficando negativo. E sempre que eu tenho um cruzamento aqui das linhas do MACD para cima, eu tenho o histograma ficando positivo. Então, o MACD, histograma e linha aqui, ó, eles representam a mesma informação, tá? Porém de formas diferentes. Então, dito isso, a nossa ideia com este operacional aqui é operar o cruzamento dessas linhas, tá? Do MACD, sendo que se cruzar a média para baixo nós vamos vender e se cruzar para cima nós vamos comprar, e isso vai equivaler ao histograma estar passando para cima ou para baixo do zero, tá? É a mesma coisa. Então, se está cruzando para baixo aqui, ó, histograma passando para baixo do zero. Se está cruzando para cima, histograma passando para cima do zero. Beleza? Então vamos lá. Vou inserir aqui agora, com o botão direito aqui, a própria automação. Na verdade eu não preciso inserir ela aqui, né? Eu estou com o editor de estratégia aqui com ela aberta, então eu só vou executar ela aqui, tá? E aí a gente vai ver aqui que ela vai trazer para mim algumas informações. Então ela já insere aqui para mim o indicador, tá? E já aplica uma coloração nesse MACD. Então olha só que legal, a gente já pode utilizar isso aqui também como uma regra de coloração, além de utilizar como automação. E aí eu consigo ver bem claramente aqui, ó, os pontos onde eu tenho o cruzamento para cima e os pontos onde eu tenho o cruzamento para baixo, beleza? Então o indicador aqui da plataforma a gente nem vai precisar mais utilizar, a gente vai remover ele daqui, tá? E aí ficamos aqui com o nosso indicador, né, que faz o mesmo desenho, tá? Porém com uma coloração. E aí nós temos já aqui a coloração aplicada no gráfico e também as operações que o robô estaria fazendo aqui nesse gráfico, tá? Então eu vou fazer aqui um pequeno exemplo para vocês aqui do operacional que ele faz. Eu vou pegar aqui o dia 27, que foi um dia que teve um pouco mais de oscilação, para conseguir exemplificar. Então o que acontece? Aqui, ó, aonde abre o mercado, tá? Ele já abre na cor vermelha, porque ele já abriu aqui, ó, com as médias no MACD cruzado para baixo. Então aqui, ó, não tem operação nenhuma. O robô ele não vai pegar essa venda aqui, mesmo que seja uma venda que dê certo, ele não vai fazer, porque ele vai operar só nos momentos de cruzamento, tá? Ele não vai operar no alinhamento. Então ele vai aguardar neste dia aqui, ó, que aconteceu só às 10 horas da manhã, um cruzamento para cima, aonde ele vai fazer então uma compra, tá? Então esse buy aqui, ó, representado em verde, ele significa que aqui houve uma compra, tá? Daí o robô segue a compra até surgir um sinal contrário, tá? Que surgiu aqui em cima, que foi o cruzamento para baixo, né? Então passou aqui o histograma para baixo, a média cruzou para baixo. Aqui o robô vai fazer o que? Uma reversão, dependendo da configuração que estiver sendo utilizado, tá? Então eu posso fazer também essa calibragem, já vou mostrar para vocês. Ele fica então depois vendido durante todo esse trecho aqui em que o MACD histograma é negativo, ou seja, a média está cruzada para baixo, e depois aqui de novo ele compra, tá? Então temos aqui este operacional sendo feito por um robô, tá? A entrada vai acontecer sempre no fechamento do primeiro candle que confirmar esse cruzamento. Então
Até fiz um short aí no canal aí esses dias, mostrando aqui esse operacional para uma pessoa aí que estava querendo adquirir um robô desse tipo, tá? Então o que a gente vai ter aqui de customização, tá? Se eu der um botão direito aqui e vier nas propriedades da estratégia, eu tenho de parametrização os parâmetros do MACD, tá? Que aqui é a média longa, a média curta e o sinal, tá? No caso aqui, o sinal, ele é justamente a média aqui, ó, que acompanha aqui o MACD, né? Então essa média de 9. E eu tenho um parâmetro a mais aqui, ó, que eu chamei de MACD 0, tá? Eu já vou falar sobre ele. Mas primeiro de tudo eu tenho a opção aqui de inverter ou não trade. Então eu posso marcar essa opção de inverter como não. Aí o que vai acontecer aqui com o meu operacional, tá? No momento em que o MACD vira ao contrário, deixa eu dar um ok aqui, ó. No momento que o MACD vira ao contrário, eu simplesmente vou zerar a posição, tá? Eu não vou estar invertendo. E aí é claro, né, que se a gente vai trabalhar dessa forma, eu vou estar sempre fazendo como é que eu vou dizer aqui? Eu vou estar sempre operando numa ponta única, né? Eu vou estar operando sempre na compra, porque eu nunca vou fazer a reversão. Então, para isso, tá? Se você vai utilizar dessa forma, você vai ter que utilizar uma ordem oco para determinar a sua saída. Então, digamos, eu entrei aqui comprado, tá? Se o meu MACD virar ao contrário, eu quero sair, eu quero stopar. Isso aqui seria como se fosse um stop, na verdade, né? E se ele for para cima, eu vou buscar um alvo. Então, digamos que eu busque aqui um alvo, sei lá, de 15 pontos. Então, eu vou comprar, vou executar 15 pontos, vou sair. Se eu já estiver zerado, esse trade aqui, ó, vai ser uma venda. Mas se eu não estiver com a reversão ativada e ele vier a fazer essa reversão, vai ser apenas um stop. Isso vai acontecer, isso vai evitar, na verdade, né, que aconteça. Deixa eu achar uma situação aqui que acontece bastante. É difícil encontrar aqui uma situação que esse robô está bem interessante, né? Acho que aqui é um exemplo. Ó. O que vai acontecer? Esse tipo de operacional vai fazer com que eu evite de tomar metade dos stops que eu tomaria em lateralização, né? Então aqui, ó, comprei. Se eu tivesse vendido aqui, seria um stop. Eu não vendi, eu só zerei. Né? Se eu tivesse depois feito outra operação, seria um stop. Na verdade, essa operação ela aconteceu, porque era na compra. Mas, né, veja que de 2 stops que eu teria tomado aqui, um na venda e um na compra, eu tomo um stop só. Né, só o da compra, porque a venda não houve aqui, eu simplesmente zerei. Beleza? É claro que daí acaba que a gente não pega de repente uma operação que daria certo. Então, vai da calibragem de cada um que queira fazer. Tá? Eu estou aqui explicando quais são as possibilidades de você estar rodando esse robô. Então, voltando aqui no dia 27, que é o dia que a gente estava testando, eu tenho essa opção então de fazer o robô não inverter a mão, tá? Mas o padrão aqui seria ele realmente fazer a reversão. Então vamos deixar a reversão marcada como sim, para a gente ver ele fazendo essas reversões, já que a gente não configura aqui nenhum tipo de saída, tá? A única saída que eu configurei aqui foi uma saída no final do pregão, tá? Para que o meu backtest faça sentido com a realidade. Então veja que aqui, ó, na troca de dia, eu estou fazendo aqui uma saída, né? Às 17h40 é o meu horário que eu configurei a saída. Então ele inicia o dia seguinte aqui, ó, que é o pregão no dia 30, zerado, tá? Aguardando aí uma nova operação. Beleza? O que mais que a gente tem aqui, tá? Como tem gente que não gosta de utilizar aqui o MACD linha como referência para cruzamento, né? E gosta de olhar para o histograma, então eu criei uma configuração extra que seria o MACD 0, tá? Que daí seria para quê? Para eu operar o cruzamento aqui do MACD histograma, porém com uma possibilidade aqui de ajuste, para você de repente evitar algum tipo de lateralização ou algo assim, né? Mesmo que uma operação aconteça de forma atrasada. Então digamos que eu quero buscar só grandes movimentos aqui. Deixa eu pegar um movimento que parece que ficou maior aqui, para a gente tentar exemplificar. Acho que pode ser esse aqui, ó. Tá? Então veja aqui no dia 30, né, que é hoje, o mercado ele abriu com um gap de alta, e aí ele cruzou para baixo aqui, né, deu uma venda, cruzou para cima, deu uma compra. Só que veja que essas operações aqui, ó, elas foram stop, né? Então ó, eu vendo aqui, mas o mercado está subindo, depois eu compro, o mercado lateraliza, eu tomo um stop na venda, até que eu consigo realmente ficar posicionado numa venda vencedora aqui, tá? Então, para eu evitar esse tipo de coisa, eu posso escolher operar o histograma, e aí eu tenho um parâmetro ali chamado MACD 0.
Então, o MACD 0 é o que? É justamente esse ponto aqui, ó, o ponto 0 dele. Só que eu posso escolher esse ponto 0. Então, digamos, essa compra aqui que o MACD não andou quase nada, eu poderia ver aqui quanto que é, né? Foi aqui 0,36, acho que foi isso, né? E esse outro para baixo que foi quanto? Menos 0,43, tá? E esse aqui foi menos 0,47, né? Então foram valores de MACD aqui muito pequenos, aonde o cruzamento aqui foi confuso e a operação não daria certo. Então eu posso fazer essa calibragem, digamos, colocando aqui ó, um 0,60 para eu fazer a compra e um menos 0,60 para eu fazer a venda. Eu poderia fazer essa calibragem. Como que eu faço ela? Com o botão direito aqui nas propriedades do robô, eu vou poder fazer uma customização do meu MACD 0 aqui, colocando, por exemplo, um valor aqui de 0,60. Tá? Esse valor ele não vai ser desenhado aqui no indicador, mas daí vejam que a gente já ficou aqui com uma coloração um pouquinho diferente. Por quê? Durante esse período em que o MACD está indeciso, eu tenho os candles cinza. Tá? Então olha só, eliminei aqui ó, algumas operações de stop que teriam dado aqui e fiz só a venda boa. Tá? Então consegui aí com essa calibragem do MACD 0 fazer essa evitar algumas operações aí de lateralização, tá? Então a gente pode fazer essa customização. Nesse caso seria mais legal a gente observar o histograma porque ele vai mostrar para nós a distância aqui entre as médias, tá? Então MACD, convergência e divergência, né, que é o indicador, ele já mostra isso. A gente pode tentar se otimizar, né, utilizando aí desses recursos, beleza? Então você pode fazer também essa customização. Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar para vocês esse indicador aqui. Como o pessoal pergunta muito sobre resultados, né, e backtests, eu fiz um teste aqui, tá? Vou até compartilhar aqui com vocês. Opa, esse aqui tá com a calibragem de teste, pera aí. Vamos voltar aqui nas propriedades, deixar o padrão aqui que a gente tinha feito, né? 0. Para você ver, né, pessoal? Não é só porque aqui deu certo que o resultado vai ser certo para todo lugar, né? Inverter sim, ali 0, beleza. Então, com a configuração padrão aqui do MACD, tá? Com a opção de reversão habilitada e com o horário de encerramento que eu configurei aqui ó, na execução da plataforma para as 17h40, um gráfico de dólar no 6R, tá? Eu obtive uma curva de patrimônio aqui levemente ascendente, tá? Então, o robô ele demonstraria aqui que nesse período de análise de quase um ano, porque aqui não deu um ano, né? Iniciou, nem está dizendo, iniciou no dia 5/7 de 2024, deu quase um ano aí, né? Deu 11 meses. Seria um backtest positivo, tá? Operando um dólar no gráfico de 6R, tá? E aí eu tenho vários outros gráficos que eu posso testar, então eu fiquei fazendo alguns testes aqui, ó, eu coloquei no 7R, aí no 7R a gente vê que também fica positivo, só que eu tenho menos tempo aqui de análise, tá? No meu profit. Testei um 8R, eu vi que também continua positivo, e acho que esse teste aí de vários tempos gráficos continuar positivo, ele é bem válido, mesmo que você vai rodar num gráfico só, porque é provável que o mercado em algum momento muda um pouco a volatilidade dele, né? E aí você pode trocar o gráfico de Renko, no caso, né? E tentar obter aí um resultado até maior, tá? Até se eu rodar aqui no gráfico, estava fazendo um teste, acho que era 15 minutos, mas não era do dólar, tá? O 15 minutos, apesar que o dólar também, ó, em 15 minutos ficou positivo, tá? E eu tava fazendo um teste, acho que era no índice aqui, no 15 minutos, aonde eu também consegui um backtest aqui levemente positivo, apesar de ficar muito plana essa curva aqui, tá? Então a gente pode fazer a calibragem, cada pessoa que quiser adquirir esse robô comigo, fazer a sua calibragem por ativo, para o gráfico que quiser utilizar, conforme os parâmetros do MACD, que também estão padrão aqui, tá? A gente pode também customizar isso aqui para tentar otimizar, beleza, pessoal? Então é só para demonstrar mesmo aqui o funcionamento do robô, baseado aqui no cruzamento do MACD linha ou no cruzamento do histograma, com possibilidade de você calibrar aqui aonde que é o zero, e você tem aqui os recursos da plataforma aqui para realizar os backtests, tá? Quem adquirir essa estratégia vai poder fazer todos esses backtests aqui, fazer as configurações da plataforma. Se você ainda quiser otimizar um pouco mais, você pode utilizar uma ordem oco em conjunto, ele vai funcionar, respeita, funciona perfeito com ordem oco.
A reversão, inclusive, acontece mesmo que você utilize a ordem Yoko, tá? Ali na plataforma às vezes diz que a ordem Yoko vai eliminar as saídas da estratégia, mas a reversão funciona. Então você pode ficar bem tranquilo quanto a isso, vai funcionar perfeito aqui o robô, seguindo friamente a análise de MACD. Então você sabe que se você tem aí uma configuração de MACD que você acha bacana e que você consegue rodar e ser positivo, o robô vai executar a mesma coisa, sem questão de emocional, né, e fazendo as operações aí da forma como deve ser feita. Beleza, pessoal? Então era isso, mais uma vez agradeço todo mundo que tem deixado like nos vídeos, se inscrevendo no canal. E mais uma vez, caso você queira adquirir esse robô comigo, você pode entrar em contato através do e-mail que está na descrição do vídeo. E se você quiser desenvolver algo personalizado para você, ou você tem uma ideia para talvez até fazer uma pequena customização nesse robô de MACD, antes de você adquirir ele, entre em contato comigo que a gente conversa a respeito. E eu estou aqui para atender a demanda de vocês, para facilitar a vida de vocês aí na decisão de compra e venda dos seus trades. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.